O segundo filme da trilogia prequel de Star Wars, O Ataque dos Clones, foi lançado em 2002, dando continuidade aos eventos do primeiro filme e introduzindo coisas novas e novos personagens, como o Conde Dooku, que teve sua primeira aparição nesse filme. E como ele era um personagem totalmente novo e extremamente único, muitos segredos, mistérios e perguntas foram criadas em volta do personagem. Algumas dessas perguntas só foram respondidas recentemente, como por exemplo, como o Dooku caiu pro lado sombrio da Força, que foi parcialmente explicado na série Histórias dos Jedi, e no livro não tão canônico assim, Dooku, o Jedi Perdido. Obrigado por foder o livro, Mickey Mouse. Espera aí, você disse dinheiro? Porém, um mistério que eu acredito que ainda permanece em uma certa ambiguidade é se ele realmente sabia sobre a identidade do Palpatine, e por que ele não revelou isso pro Anakin, possivelmente evitando sua morte. Porque assim, considerando a possibilidade dele não saber que o Palpatine e o Darth Sidious são a mesma pessoa, isso explicaria uma boa parte do porquê dele não ter contado isso pro Anakin e só ter juntado as peças do quebra-cabeça um pouco antes de morrer. Só que durante os eventos do Ataque dos Clones, se aproximando ali do finalzinho do filme, a gente tem uma cena do Conde Dooku conversando com Obi-Wan, onde ele fala: "E se eu contasse a você que a República agora está sob controle do Lorde Sombrio de Sith? Centenas de senadores estão sob a influência de um Lorde Sith chamado Darth Sidious." O que deixa entender que ele tem um certo conhecimento ainda mais profundo de tudo ou boa parte do que está acontecendo no Senado. A não ser que você considere que ele não revelou informações muito comprometedoras e que isso foi mais para distrair e enganar os Jedi, já que essa frase também pode ser interpretada como se os senadores estivessem sendo influenciados nos bastidores, secretamente por debaixo dos panos, enquanto na verdade o Lord Sith estava influenciando o Senado publicamente como chanceler supremo. Ou seja, foi uma aposta de risco relativamente baixo para tentar ganhar o Obi-Wan como aliado dos separatistas e possivelmente enganar os Jedi para entregar ainda mais poder ao chanceler supremo. Ou quem sabe você também pode considerar que durante essa cena... Enfim, eu vou ser bem sincero, canonicamente falando, não existe nada que confirme 100% que o Conde Dooku sabia que o Palpatine e o Sidious eram a mesma pessoa. Tudo que existe são essas pistas, indícios que nós podemos considerar e interpretar que em algum momento próximo aos eventos da Vingança do Sith, o Dooku descobriu a verdadeira identidade do Palpatine. Isso porque, como todos nós sabemos, o Dooku não é um idiota qualquer, e também porque isso já aconteceu no Legends de Star Wars. Então não é muito difícil pensar que talvez o Kanon futuramente siga esse mesmo caminho, ou talvez já esteja sendo seguido. Porque o fato do Dooku ter conhecimento do Darth Maul e os Sidious de Qui-Gon prova que ambos já se conhecem há bastante tempo. Então quem sabe durante esse momento o Dooku já saiba que o Palpatine e o Darth Sidious são a mesma pessoa. Você permitiu que Maul o matasse? Você perdeu um aprendiz e eu também. Tudo a serviço de nosso objetivo maior. Mas enfim, basicamente o que acontece no Legends é que o Palpatine, aproveitando toda a grande desilusão que o Dooku estava tendo com a Ordem Jedi, ele mostra pra ele toda a extensão da corrupção do Senado, toda a burocracia, hipocrisia e injustiças que cercavam a Ordem, dizendo que a única forma de consertar todos aqueles erros da República seria com o surgimento de uma nova era, uma nova ordem. Em seguida, o Palpatine revela sua verdadeira identidade de Lord Sith como um voto de confiança para o Dooku, o que o deixou extremamente impressionado com tanto poder e fascinado pelo conhecimento do lado sombrio da Força, já que o Palpatine havia passado vários e vários anos debaixo do nariz dos Jedi e ninguém sequer havia suspeitado dele até então. O Palpatine prometeu que se Dooku lhe ajudasse com a criação do Império, ele teria um grande papel como líder imperial, o controle de boa parte da galáxia e, principalmente, seria o líder fundador de uma nova ordem de usuários da Força guiados pelo lado sombrio, um exército Sith, que, como é dito na novelização da Vingança do Sith, Dooku esmagaria a Ordem Jedi para recriá-la do zero, mas não presa ao corrupto narcisismo e cega pela glória de eras passadas, mas sim livre para trazer a verdadeira autoridade, a ordem e a verdadeira paz para uma galáxia que tanto precisava de ambas as coisas. E essa acabou se tornando a grande motivação do Dooku e um dos motivos que contribuiu para que ele não revelasse a verdadeira identidade do Palpatine, mesmo tendo sido derrotado e estando tão próximo da morte. Pois naquele momento, para o Dooku, o Palpatine não tinha lhe traído. Ele acreditava fortemente que tudo aquilo que estava acontecendo fazia parte do plano do seu mestre. Basicamente, além de todo o contexto que eu dei sobre os planos de erguer o Império e criar uma nova Ordem Sith, os planos do Palpatine nesse momento
na vingança do Sith, durante seu falso sequestro, era fazer com que o Anakin cedesse ao lado sombrio da Força, dando seu primeiro passo durante aquela luta. Então ele pediu que o Dukan se contesse e instigasse o lado sombrio de Anakin o máximo possível, o provocando como pudesse. Sinto muito medo em você, Skywalker. Você tem raiva, você tem ódio, mas não usa a seu favor. E que por fim, matasse Obi-Wan Kenobi, o que inicialmente o Dukan não queria fazer por causa da memória recorrente do Qui-Gon e porque ele considera o Obi-Wan como se fosse o seu neto, mas ele acabou sendo convencido por Palpatine, pois para ele o Obi-Wan era muito velho e muito doutrinado, envenenado pelas fábulas dos Jedi, então ele não seria muito útil para a causa separatista ou para o exército Sith. Então o Obi-Wan precisava ser morto, e isso era necessário para que essa escuridão reprimida do jovem Skywalker pudesse enfim ser libertada. Palpatine prometeu que, quando isso acontecesse, o Dukan sobreviveria no final da batalha e seria capturado por Skywalker e preso até a chegada do grande momento, onde todos descobririam a verdadeira extensão dos crimes dos separatistas e dos Jedi. E Dukan se tornaria praticamente uma vítima dos separatistas, que seria completamente separado e inocentado quando Palpatine assumisse todo o controle da galáxia, destruindo os separatistas, a Ordem Jedi e transformando os sobreviventes da Ordem em membros do exército Sith. Ou seja, literalmente tudo ali foi armado. Isso também é reforçado por um diálogo do Palpatine com o Conde Dukan, que diz o seguinte: recomponha-se, tiranos. Kenobi e Skywalker estão quase na porta. Faça a sua parte, meu aprendiz, e a galáxia será nossa. O que ele fez assim que perdeu o duelo para Skywalker. Atuando como um inimigo desarmado e em desvantagem, Dukan implorou por sua vida como muitos de suas vítimas fizeram, de forma totalmente desesperadora e impotente. O seu comportamento aristocrático, sua coragem, era apenas uma vaga e amarga lembrança, que foi ainda mais abalada quando Palpatine disse: Mate ele. Mate ele agora. E ao olhar nos olhos de Anakin Skywalker pela última vez, o Conde Dukan finalmente entendeu que foi enganado não apenas naquele momento, mas por muitos e muitos anos. Ele nunca foi o verdadeiro aprendiz. Ele nunca foi o herdeiro do poder do Sith. Todos esses anos ele havia sido apenas uma marionete, uma ferramenta para que outra pessoa conseguisse atingir o poder que ele tanto queria. E eu sei que isso foi um baita contexto só pra chegar aqui, mas eu não achei uma forma melhor de explicar tudo isso. Mas basicamente é isso. Foi por isso que ele não revelou a verdadeira identidade do Palpatine, porque ele queria estar ao seu lado quando o plano deles finalmente se desenrolasse, quando os Jedi fossem mortos e o Império tivesse a sua ascensão. E o Dukan sabia que se revelasse a identidade do Palpatine naquele momento, mesmo ele conseguindo sobreviver, todos os seus planos iriam por água abaixo e ele não se tornaria o líder da nova Ordem Sith. Provavelmente ele pegaria uma sentença bem longa se fosse preso ou coisa do tipo, ou quem sabe até executado pelo Conselho Jedi a mando do Senado. Ah, Orla, mas isso só explica o Legends Star Wars. No que ainda não faz sentido. Essa cena nem mesmo tá no filme. E de certo ponto de vista, você até que tá certo. Mais ou menos. Porque é aí que entra a visão do grande Christopher Lee sobre tudo isso. Bom, como nós sabemos, originalmente o George Lucas queria fazer com que o Conde Dukan implorasse por misericórdia, assim como é descrito no livro. E isso só não aconteceu porque o Christopher Lee, o ator que interpretou o Conde Dukan, interviu nessa decisão criativa, dizendo que acreditava fortemente que um homem com a estatura e os princípios de Dukan jamais imploraria por misericórdia de uma forma tão humilhante assim. Ele apenas aceitaria o fato de ter sido derrotado e aceitaria as consequências do seu destino, mesmo que isso resultasse em sua própria morte. E por mais simples e menos complexo que isso seja, eu acho que essa é a melhor explicação que a gente pode ter, independente de ser Canon ou Legends, porque isso mostra todo o carinho e toda a importância que o Dukan tinha para o Christopher Lee. Ele realmente entendia o personagem, ele realmente se importava com ele a ponto de impor a sua visão na versão final do filme. Assim como ele fez com Saruman no Senhor dos Anéis. When Wormtongue rises up and comes up behind Saruman to stab him, of course it was my job as director to talk to Christopher Lee and to explain to him what I wanted. So I started to go into this long explanation about what sort of
sound he should make when he got stabbed. I seem to recall that I did say to Peter, have you any idea of what kind of noise happens when somebody is stabbed in the back? And I said, well, because I do. Oh, yeah. You see, it's not, I like that. It's because the breath's driven out of your body. He proceeded to sort of talk about some very clandestine part of World War II. He used to be in the British Secret Service, whatever they were called, the OSS. He seemed to have expert knowledge of exactly the sort of noise that they make, and so I just sort of didn't push the subject any further. I just said, well, you obviously know what to do, Christopher, so I'm sure you'll do it great, and he did. Enfim, basicamente é isso. Eu particularmente acredito que, dependente das explicações, todas essas perguntas são bem mais interpretativas do que algo a ser levado ao pé da letra, entende? Mesmo com a explicação do Christopher Lee, eu acredito que você pode ter a sua visão baseada no que você acredita sendo canon ou Legends ou enfim. Bom, pelo menos até o dia em que a Disney resolveu explicar tudo ou meter mais um retcon desnecessário. Mas enfim, enquanto esse dia não chega, me diz aí, qual a sua interpretação sobre tudo isso? E o que você considera verdade? A explicação do Legends, a explicação do nosso grande Christopher Lee? Deixa a sua opinião aí nos comentários e vamos debater sobre isso. Não se esqueçam de deixar o like, porque deu um baita trabalho compilar e resumir todas essas informações, se inscrever caso não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que a força esteja com vocês!